E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vimos no vídeo de tecido linfático que ele está repleto de células de defesa, os leucócitos, também conhecidos por glóbulos brancos. Juntos, eles compõem nosso sistema especial de defesa, o sistema imunológico, que combate diferentes infecções causadas por bactérias, vírus, fungos, protozoários e também contra agentes tóxicos. Os leucócitos se movem, portanto podem ir para o sangue e outras partes do corpo como as áreas de infecção, promovendo assim a rápida e potente defesa contra esses agentes. Existem vários tipos de glóbulos brancos: os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos T e B. Vocês verão mais à frente que algumas dessas originam ainda outros tipos, como o caso dos monócitos, que originam os macrófagos, e os linfócitos B, que originam os plasmócitos. Observe que as três primeiras células têm algo em comum. Além do núcleo de forma irregular, elas têm diversos grânulos no citoplasma. Os grânulos possuem diversas substâncias relacionadas ao sistema imunológico. Essas células são, portanto, classificadas como granulócitas. As demais não possuem essas características e, portanto, são agranulócitas. E como se originam esses leucócitos? A maior parte deles são formados na medula óssea e uma parte no sistema linfático. Focando na medula óssea vermelha, temos lá uma célula-tronco hematopoética, ou seja, que tem a capacidade de se diferenciar em vários tipos de células sanguíneas. Inicialmente, ela se diferencia em duas linhagens: a célula-tronco mieloide e linfóide. A linhagem mieloide dá origem a boa parte dos leucócitos, incluindo todos os granulócitos e os monócitos. Dessa linhagem mieloide, também saem outras duas células que não são leucócitos, mas de extrema importância: os eritrócitos, mais conhecidos como hemácias, e os megacariócitos, que se fragmentam formando pequenos fragmentos que você com certeza já ouviu falar, as plaquetas, são responsáveis pela coagulação sanguínea. Voltando aos leucócitos, a outra linhagem, a linfóide, que, como o próprio nome sugere, ela dá origem aos linfócitos T e B. Apesar de também terem origem na medula, os linfócitos terminam seu processamento em outros tecidos. As células T migram para o sistema linfático no timo para serem maturadas. Inclusive o T vem da palavra timo, pois ali é maturado e novas células são formadas. Já os linfócitos B, eles são maturados inicialmente no fígado, porém depois a maturação é feita na própria medula óssea. Nos dois casos, estamos falando do período de gestação e termina logo após o nascimento. Com o passar do tempo, os dois tipos acabam no sistema linfático e ali se multiplicam. Observe a similaridade entre os nomes linfócitos e sistema linfático. A maturação dessas células é extremamente importante, como por exemplo, para que não ataquem as células do próprio corpo da pessoa. Agora, conhecendo um pouco os leucócitos, podemos dividir o sistema imunológico em dois mecanismos de defesa: a imunidade inata, que trataremos aqui, e a imunidade adquirida, que será vista no segundo vídeo. A inata, como o nome sugere, são mecanismos de defesa gerais que já fazem parte do indivíduo, desde o nascimento, como por exemplo, a pele como barreira à invasão de micro-organismos para tecidos profundos, a secreção ácida do estômago, destruindo micro-organismos ingeridos, e lógico, as células de defesa, os leucócitos. Vamos então falar um pouco mais sobre eles. Iniciando pelo neutrófilo. Ele tem como função principal a fagocitose. Veja no esquema fagocitose.
o neutrófilo se aproxima do corpo estranho, no caso aí a bactéria, e emite pseudópodes ao redor da partícula, que se fundem e trazem a partícula para dentro do citoplasma, formando uma vesícula, que é também chamada de fagossomo. O fagossomo se funde aos lisossomos, que são organelas que possuem enzimas digestivas que destroem o corpo estranho. Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes no sangue e conseguem fagocitar essas partículas estranhas até mesmo no próprio sangue. O eosinófilo é um fagócito fraco, sendo sua especialidade o combate a parasitas, os vermes. Muitas vezes, o parasita é muito grande, o que impede o eosinófilo de englobar o parasita para dentro. Porém, ele se prende ao parasita e libera substâncias que o destroem. Assim como nos neutrófilos, os granulócitos aqui também são lisossomos, que liberam essas enzimas nocivas. Os monócitos também fazem fagocitose, porém quando ativados e transformados em um outro tipo de célula chamada macrófago, eles fagocitam bactérias em até 100 vezes mais. Os monócitos e macrófagos são espalhados por todo o corpo, formando um sistema chamado de sistema retículo endotelial. Quando há uma infecção em algum tecido, por exemplo, entrou um prego na sua pele e abriu porta para uma série de bactérias, esse local emite um sinal químico, sinalizando esses monócitos, inclusive os neutrófilos, a se deslocarem para a infecção, atravessando os poros do capilar. Esse fenômeno de atração é chamado de quimiotaxia. Observe que o poro do capilar é estreito e o monócito consegue atravessá-lo se espremendo. Essa forma de atravessar o capilar é chamada de diapedese. Chegando nos tecidos, os monócitos não são maduros como os neutrófilos. Portanto, são estimulados por substâncias a se transformarem, aumentando de tamanho e se transformando em leucócitos bem mais potentes, os macrófagos, e efetuam então a fagocitose com mais eficiência. Essa migração ocorre também de forma preventiva e não só no estímulo da infecção. Existem macrófagos fixos em diversos tecidos profundos, em linfonodos, pulmões, fígado, baço, que ficam ali por meses ou anos, prontos para destruírem micro-organismos e toxinas. No baço, os macrófagos destroem até hemácias velhas. Vamos entender agora o que é uma inflamação e o que é pus. Voltando àquele prego que lesionou a sua pele, diversas substâncias são liberadas, caracterizando vasodilatação dos vasos sanguíneos ao redor. Com isso, o fluxo sanguíneo também aumenta, permitindo a saída de grandes quantidades de líquido ao redor da infecção. O líquido do interstício, próximo à infecção, coagula devido ao excesso de proteínas e fibrinogênio, que também saíram dos capilares. Ocorre também a dilatação das células do tecido e grande migração de neutrófilos, monócitos, macrófagos para a área atingida. Esse complexo de alterações é conhecido como inflamação. Cabe ressaltar que essa coagulação da área é importante para que ela seja isolada dos tecidos ao redor, retardando assim a disseminação das bactérias, pois os vasos linfáticos e espaços teciduais tendem a ficar bloqueados. Já os macrófagos e neutrófilos fagocitam grande número de bactérias da área infectada. A maioria deles morrem após cumprir sua missão. Parte das células do tecido afetado pela inflamação também morrem e acaba se formando uma cavidade. A mistura desses fragmentos de leucócitos mortos juntos com o tecido morto ao redor e o líquido acumulado é denominado pus. Esses macrófagos e neutrófilos
podem atuar na inflamação através de 4 linhas de defesa. A primeira linha de defesa são os macrófagos fixos, que já estão presentes no tecido, que foi os que citei no sistema retículo endotelial. Como um estímulo, eles se tornam móveis e iniciam imediatamente a fagocitose. Como a segunda linha de defesa, 1 hora depois, os neutrófilos com estímulo de diferentes produtos da área inflamada, como por exemplo as citocinas, saem do vaso sanguíneo para a área inflamada por diapedese. Os produtos da inflamação caem na corrente sanguínea e percorrem até a medula, estimulando a liberação ainda maior de neutrófilos para a área inflamada. Na terceira linha de defesa, os monócitos da corrente sanguínea finalmente chegam ao local inflamado, se transformando em mais macrófagos. Apesar de 5 vezes mais potente que os neutrófilos, a quantidade de monócito no sangue é menor. Caso a inflamação ainda persista, como quarta linha de defesa, a medula óssea produz mais monócitos para liberar no sangue, e depois migrarem no tecido inflamado e se transformarem em macrófagos. Essa resposta é lenta para ocorrer. Observe que não falamos neste vídeo do basófilo e dos linfócitos T e B. Essas células serão discutidas no segundo vídeo, onde abordaremos a imunidade adquirida e a alergia. Acessem aí pelo link da descrição. Mais uma vez, obrigado, pessoal!